Dentre todos os clãs de Jujutsu Kaisen, o clã Gojo era o que tinha menos informações sobre sua atual formação. Mas em uma entrevista recente, lançada essa semana na Jump Giga de verão, Gege Kutami revelou para nós todos os segredos envolvendo ao clã Gojo e também ao destino dos pais de Satoru. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, estava eu planejando aqui para fazer outro vídeo e tivemos aqui essa surpresa, essa grata surpresa sobre essa mais uma entrevista de Gege Kutami revelando ali grandes segredos sobre o Gojo e ao mesmo tempo revelando os destinos de seus pais. Vamos falar aqui também sobre todas essas questões envolvendo ao professor logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube passe a divulgar ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Então, dá essa força, dá essa moral, porque tem muito conteúdo interessante pra gente falar de Jujutsu Kaisen. E clica aí em hypar. Ontem eu fui entender direito, o LP tá ficando velho aqui, gente. Tá ficando velho, a tecnologia demora um pouco mais pra processar. Mas ontem eu fui entender como funciona essa parada do hypar. E, então, cara, agora é absurdo não clicar em hypar, hein? É absurdo você não clicar em hypar. Então clica aí e ajuda o Geek Brasil a ser espalhado. Vamos já chegar esse ano com 150 mil inscritos. Já estamos chegando aí na casa dos 140. Vamos pelo menos chegar até o final do ano com 150 mil inscritos. Eu tenho certeza que a gente consegue bater essa marca. Vamos lá, né? Pra quem tá meio que boiando, não tá entendendo nada, de onde saiu essas entrevistas, LP? O que tá acontecendo? Como assim? O Gege revelou o clã Gojo numa outra parada, numa outra revista, não foi nos capítulos? Não, não foi nos capítulos. O que aconteceu é que durante o ano que vai passando, né, o ano 2023, 2024, durante o ano editorial da Weekly Shonen Jump, nós temos a revista semanal, que é a Weekly Shonen Jump. Mas nós também temos uma revista que ela acontece toda a troca de estação. Então toda a troca de estação acontece ali uma revista chamada Jump Giga. Uma revista é lançada chamada ali de Jump Giga. E nessa revista vem conteúdos extras, vem pôster, vem ali as informações, vem os capítulos de Black Clover que ainda vai estar disponível no canal hoje. Tanto os 2 novos capítulos vão para o ar hoje aqui no canal, então fique esperto que a gente tem 2 novos capítulos de Black Clover. E nessa revista, além de ter os 2 capítulos de Black Clover, tem também alguns conteúdos extras e provavelmente o que os editores estão fazendo? Eles estão preparando um novo guia oficial de Jujutsu Kaisen. E esse guia oficial provavelmente vai até ali, sei lá, a morte do professor, né? Vai até a morte do professor. E na Jump Giga desse mês, desse lançamento, dessa estação, nós tivemos 33 perguntas que Gege Kutami respondeu. E a gente vai falar sobre essas perguntas a partir de agora. A gente começa aqui com o editor perguntando de onde o Gojo é. Então fala que ele nasceu aqui em Kyoto, né? A casa principal do clã Gojo também está localizada em Kyoto? Resposta do Gege Kutami: sim, Kyoto. O editor: mesmo que o Gojo geralmente fale em japonês padrão, ele às vezes usa dialeto local em sua cidade natal? Aí a resposta do Gege: não é provável. Ou ele foi levado em missões como parte do treinamento de elite dos feiticeiros Jujutsu, dos 3 grandes clãs quando era criança, ou ele simplesmente se mudou para Tóquio quando era pequeno. Então meio que tá comentando aqui sobre o dialeto e a forma como ele começou a desenvolver essas falas, tanto porque ele veio de Kyoto, e Kyoto carrega essas características de ser uma grande cidade e antiga capital do Japão, né? Tem essa fundamentação sobre ter essa característica, e por isso que faz sentido um clã ancestral ter a sua sede, ter a sua base ali em Kyoto. E talvez seja por isso que o Gojo tem meio que tipo assim sobre essa galera, né? Vamos lá, seguimos aqui com o editor. Quarta pergunta: era o desejo de Gojo ir para a escola Jujutsu ou foi porque sua família lhe disse para ir? Aí a resposta do Gege: era o desejo do Gojo, ele estava farto de sua família autoritária. É bem interessante esse ponto, porque eu já tinha comentado isso em algum vídeo, e é basicamente aquilo que eu já tinha lido sobre o personagem, de que talvez o Getou seja realmente a única pessoa, o Getou e a Shoko, né, claro,
foram as primeiras pessoas... Aí você tem, né? Foi mal, eu esqueci do Yaga. Aí você tem o Yaga, a Shoko e também o Getou. Foram os únicos caras ali que tratavam o Gojo como uma pessoa normal. Ele não era um superstar, ele não era ali um super feiticeiro, alguém realmente que transcende todas as coisas. Não, ele era simplesmente um humano. Então talvez ele foi pra escola Jujutsu realmente pra isso, sabe? Pra entender a humanidade, não ser tratado como alguém ali que é aquém da sociedade ou coisa do tipo. Aí nós temos a pergunta, a grande pergunta, né? Quinta pergunta, o pai e a mãe do Gojo ainda estão vivos? Eles são feiticeiros Jujutsu de alta classificação? Aí tem a resposta do Gege. Eles estão vivos, eles ganharam os status mais altos ali do clã, dentro do clã Gojo, por terem dado à luz a Satoru Gojo. Mas não são particularmente fortes como feiticeiros Jujutsu. Então foram separados de Gojo em uma idade jovem, porque não podem estar envolvidos em sua educação como feiticeiro Jujutsu. Rapaz, isso aqui é cruel, hein? Isso aqui é literalmente cruel. E eu fico pensando se tem alguma coisa assim no Japão. Eu não sei, não tô falando aqui por alto, mas se tem algo assim, alguma coisa relacionada à elite ali japonesa, que o Gege meio que se baseou para criar ali essa ferramenta. Não sei, hein? Não sei se tem realmente ali um contexto mais realístico que o Gege pode ter usado, mas como nós sabemos, os pais do Gojo ainda estão vivos. Eles são feiticeiros, basicamente ali eles são feiticeiros, mas eles não são feiticeiros assim provavelmente não são feiticeiros assim de primeira classe, de grau 1 ou de grau 2, provavelmente mais para baixo ali, né, referente às suas classificações, mas foram separados ali do Gojo para não se envolverem em sua educação. Rapaz, que coisa, hein? Que destino! Você tem um filho e o filho é separado de você logo quando nasce ali, ou pelo menos logo nos primeiros anos. É tenso, hein? Seguimos aqui com a sexta pergunta. Gojo é filho único? A resposta, ele é filho único. Como é um dos 3 grandes clãs, ele tem muitos parentes, mas como foi tratado de forma especial, é provável que ele não tenha tido interações normais com os seus parentes, né? Por isso que o Gojo tá sempre isolado, sempre meio que tipo assim, quieto, solitário, né? Por mais que o clã Gojo tenha muitos membros, ele viveu sozinho, então por isso que ele não tem essa conexão muito forte ali com seus primos, ou até mesmo ali com os seus tios, ou como a gente viu com os seus pais. Sétima pergunta, no capítulo 96, Ogami e os outros viram um garoto Gojo andando sozinho pela cidade. O que ele estava fazendo no meio ali da cidade? Resposta de Gege, ele fugiu de casa e estava apenas vagando por aí. É bem a cara dele, né? É bem a cara dele de ficar... E é interessante isso porque, por mais que a criação... mas é meio que, tipo assim, muito conciso, né? Quanto mais você fecha o seu filho ou um parente seu em uma educação aprisionante, né? Uma educação que vai lhe sufocar, mais ele quer ficar livre. Então, provavelmente é isso que acontecia com o Gojo. Então, a gente observa que ele tinha essa educação mais fechada, só que ele queria ser livre. Então, quando ele fez ali, provavelmente 15 anos, e ele decidiu ir para a escola Jujutsu, provavelmente isso foi uma afronta para as pessoas que estavam criando ele, porque ele preferia ir para a escola aprender com os feiticeiros normais do que permanecer ali no clã Gojo com os ensinamentos e tal, né? Como, por exemplo, aconteceu com o Naoya, né? Que ele tinha ali uma certa diferenciação, era diferenciado e tal, e decidiu permanecer aprendendo as coisas pelo clã, né? Pelo clã Zenin, do que ir ali para a escola Jujutsu. Oitava pergunta. Antes de ir para a escola Jujutsu, ele estava completamente desligado da cultura e das tendências mundanas? A resposta é não exatamente. Embora seu treinamento como feiticeiro Jujutsu e sua educação como membro dos 3 grandes clãs tenha sido rigidamente implementados, ele frequentemente pulava e escapava. Então ele se divertia bastante. O Gojo, ele tinha ali cerca de 16 ou 17 anos no passado, né? Ali na forma como a gente observou no receptáculo da Riko e tudo mais. Ele tinha um entendimento já sobre Digimon, sobre as formas como ele fala, sobre a cultura pop por si só. Então, tipo assim, se ele tinha já esse conhecimento já dessa época, isso quer dizer que ele sabia de muita coisa que acontecia nessa cultura mundana, né? Nesse contexto mundano. Então, tipo, fica meio difícil falar que ele não tinha esse entendimento e tal, né? Visto que, como ele conseguia escapar, provavelmente ele escapava para ter acesso a esses conteúdos ali, tanto para o Game Boy ou ali para jogos do PlayStation 1, Super Nintendo e tal, né?
Nona pergunta. Antes de entrar na escola Jujutsu, ele fez missões? Além disso, ele teve alguma experiência lutando contra maldições e exorcizando-as? Resposta, ele teve muita experiência. Décima, os uniformes da escola Jujutsu podem ser personalizados por cada estudante. Mas quais são as preferências específicas do Gojo? Resposta, Gojo tem um uniforme bastante simples e não o personalizou muito. Dá pra perceber ali na saga do passado. Já o uniforme do Getou faz você se perguntar como ele teve a ideia de fazê-lo assim. E eu fui ver, né, eu fui relembrar o uniforme do Getou e é bem legal, né, porque tem aquela barra sanfona, né, que fala, aquela barra sanfona. Não sei se é barra sanfona ou é cone, eu não entendo de moda. Mas é uma barra, tipo assim, que tem uma parte mais oval ali nas extremidades e dá uma característica bem legal ali pro Getou jovem, né? E ele vai de um cara mais quase rapper pra um sacerdote. É uma característica ali bem diferente ali do Getou, achei interessante. 11ª pergunta. Nos dias de ensino médio, Gojo tinha um ídolo em gravura como papel de parede. Ele sempre teve isso como ídolo em gravura? Resposta, ele eventualmente parou de usá-lo porque Yeri achava assustador. E ele provavelmente não era muito particular sobre isso de qualquer forma. Ele provavelmente tinha o pôster ali na parede, da forma como queria meio que imitar qualquer adolescente, né? A forma da idade, ou coisa do tipo, né? Quem nunca colocou um pôster ali no seu quarto, ou no quarto que dividia com os irmãos, ou os próprios irmãos não colocaram um pôster ali envolvendo um cantor de rock, uma musa do verão, alguma coisa assim na parede, atire a primeira pedra. Então, como ele saiu ali do clã, né, saiu das amarras do clã Gojo e foi direto ali pra escola e ter o seu próprio quarto, acho que era mais natural dele fazer isso mesmo. Só que quando a Yeri entrou no quarto dele e viu aquilo ali, ele deve ter ficado assim, então não é todo mundo que põe. Então eu não sou obrigado a pôr. Então ele foi lá e tirou, né? Acabou ali tirando. 12ª pergunta. Ele morava nos dormitórios dos estudantes do ensino médio? Resposta sim. Tá aí a resposta ali das ideias, que uma pergunta meio que complementa a outra. 13ª pergunta. Durante seus dias de ensino médio, seus óculos de formato redondo eram sua marca registrada. Mas ele já usava esses óculos antes de entrar na escola Jujutsu? Resposta, ele usava óculos de sol para não ver muito com os seus 6 olhos. Então é natural que ele os usasse antes do ensino médio. Mas eu odeio imaginar Gojo no ensino fundamental com óculos de sol. Então vamos deixar pra lá. Cara, ele devia ser ali de uma forma bem estranha, né? Era só provavelmente ter respondido que o Gojo cresceu estudando em casa, né? Não sei se no Japão tem homeschooling, né? Essa forma ali. Mas, tipo assim, faria muito sentido o cara... provavelmente as crianças iriam perguntar, queriam saber ali sobre por que ele usa óculos e tal. Teria dado ali uma certa tipo de dificuldade de crescimento pro Gojo. Provavelmente sofreria um certo bullying, mas o Gege podia ter respondido, não, ele aprendeu ali, não estudou em uma escola pública ou particular, ele acabou crescendo em casa, né? Só que aí acabou estudando em casa, crescendo em casa, é claro que ele cresceu. Mas ele poderia ter respondido assim, não, ele estudou ali no clã Gojo e tal, e pronto. Mas provavelmente ele não quis fazer um reforço em cima disso, o Gege Akutami, pra, sei lá, não influenciar. 14ª pergunta, como os membros da alta sociedade o viam? Eles tinham alguma interação com ele? Resposta, provavelmente não muitas. Ele é um membro dos 3 grandes clãs e além disso é simplesmente um calouro realmente forte. Então ele provavelmente era difícil de se aproximar. Cara, tipo assim, o maluco simplesmente é um lendário, né? Uma pessoa que nasce, sei lá, cada 5, 6 gerações, né? A forma ali de nascer com ilimitado, mais os 6 olhos. Então era um cara realmente muito difícil de se aproximar e de se ter um contato bem grande. 15ª pergunta, ele tem um mentor em Jujutsu? Resposta, os fundamentos de Jujutsu foram complementados dentro da família Gojo. Então ele provavelmente teve um mentor lá. Então aqui, meio que tipo assim, sucinta a ele aprender ali, ou ter aprendido a flor da pétala decadente, né? Que é ali uma forma, uma técnica que é ensinada para os 3 grandes clãs, né? Os calouros dos 3 grandes clãs. O Naoya provavelmente deve saber, o Gojo deve saber,
Provavelmente o Megumi também deve saber, não sei por que ele não usou isso, mas ele provavelmente deve saber também. Mas isso é uma coisa que mostra como o Gojo aprendeu isso, porque ele foi ensinado pelos membros do clã Gojo. Quanto à sua técnica, ele teve que trabalhar duro por conta própria, com base nos registros restantes sobre as informações do seu poder. Então, como a gente já tinha falado, já comentado aqui, o Gojo aprendeu os seus poderes baseado ali nos registros dos antigos portadores dos 6 olhos mais ilimitado, né? Então não tinha ninguém para lhe ensinar, não tinha ninguém para ajudar a manusear a sua habilidade, porque não tinha outra pessoa que pudesse lhe mostrar. Então ele simplesmente tinha que apenas confiar nesses registros para tentar realmente replicar esses poderes e essas habilidades. 16ª pergunta: quanto ele recebe por missão e qual é o valor total dos seus ativos pessoais? O Gegeko também meio que tipo assim, deu ele deu uma driblada aqui na resposta, né? Vamos lá. Resposta: ele recebe um salário mensal, então não recebe seu salário de uma vez. Mei-Mei é uma exceção. Como feiticeiro de grau especial, ele provavelmente ganha um salário comparável ao de um ministro. Aí você tem que saber a cultura japonesa para saber mais ou menos quanto de iene ali que ele recebe. Além disso, como chefe da família Gojo, ele tem consideráveis ativos provenientes disso também. De qualquer forma, Gojo é rico. A gente pode observar aqui que, por mais que não tenha enfatizado que a Mei-Mei e o Yui sejam realmente do clã Gojo, a gente não sabe ali quais são ali pertencentes à forma dos clãs deles, a gente também mostra que todas essas informações que o Gege tá dando, tá deixando ainda mais em aberto a forma da origem dos personagens, né, desses dois personagens. Então, se o Gojo não tem tanto contato e a Mei-Mei é chamado de Mei-Mei-sama, né, ali da forma ali não, é chamado de Mei-Mei-san, perdão. A Mei-Mei é chamado de Mei-Mei-san. Mostra até mesmo uma reverência a ela lá na saga do passado, mostrando que a Mei-Mei pertence ali a um clã que é realmente um clã assim, digamos, um clã importante. Tanto a Mei-Mei quanto também o Yui pode fazer parte ali dessas ideias, né? Então, não sabemos. 18ª pergunta: ele já se imaginou que não era um feiticeiro de Jujutsu? Resposta: provavelmente não. Um aproveitador ou uma andorinha ali, se ele fosse realmente uma pessoa que não queria ser um feiticeiro Jujutsu. Isso significa ali homem que cuida financeiramente de uma mulher mais velha e tal, né? É meio confuso essa pergunta aqui, a forma como é colocada, mas basicamente o que o Gegeko também tá apontando é que se ele não fosse um feiticeiro Jujutsu, ele simplesmente seria um cara que bancaria uma mulher mais velha. Eu acho que é mais ou menos isso a resposta. 19ª pergunta: Gojo tem algum complexo? Resposta: provavelmente não. Se ele tivesse que dizer, né, se o Gege tivesse que dizer, seria o fato de ele não conseguir parar o Getou. Então provavelmente é isso que fica martelando em sua cabeça. 20ª pergunta: quando o camarada morre, ele fica emocional, como ficando triste ou zangado? Resposta: ele ficou irritado quando o Itadori morreu. Então acho que ele fica emocional. Mas também acho que há uma parte dele que se resignou à morte de seus camaradas. Ele vê isso de uma perspectiva que qualquer pessoa além dele pode morrer a qualquer momento. É interessante que ao mesmo tempo que ele fica frustrado pelas mortes de feiticeiros que poderiam chegar em um certo nível realmente assim implacável, porque quando o Itadori morre, ele fica indignado com isso, porque o Itadori tinha o mesmo potencial que o Hakari e o Yuta. Ele mesmo fala, ele tinha um grande potencial, tal, tão mais forte ali que o Hakari e o Yuta, né? Tão mais forte, não é tanto ali com o Hakari quanto também o Yuta, mas ele fica realmente indignado com isso, só que como o próprio Gegeko também fala, a vida continua, a vida precisa continuar. Se ele ficar lamentando, ele vai ficar só perdendo tempo. Então ele vê que isso faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, porque ele é o único, entre aspas, que não morre, né? Ele é o único, entre aspas, que não morre. E foi ao contrário, né? Todos ali permanecem praticamente vivos e até agora ele foi o único que morreu até neste momento. 21ª pergunta: o que o Gojo mais gosta de fazer quando ele sente alegria? Resposta: eu realmente não consigo imaginar, mas ele provavelmente fica feliz quando encontrar alguém com talento como feiticeiro Jujutsu. Olha, Gege, tem outra resposta também, né? Quando ele come doce. Você coloca ele várias vezes comendo doce, né? Vários flashbacks, vários momentos, até na light novel que você acabou ali autorizando a produção, né, que a Shonen Jump acabou fazendo, ele tá comendo doce. Então eu acho que eu daria pra responder aqui tanto ali pra o fato dele encontrar um talento Jujutsu, quanto também comer doce.
Provavelmente quando o Gegê respondeu essa pergunta, ele tava desenhando um capítulo. E aí o editor tava lá, né? O editor tava fazendo as perguntas e ele não conseguiu pensar. Mas o Gojo, ele gosta muito de doce, então provavelmente ele se sente muito... Não sei se também... É que também a cultura japonesa ela é um pouco diferente, né? Não sei se dá pra dizer que uma pessoa se sente alegre comendo doce no Japão, né? Não sei. Você que é japonês e tá vendo esse vídeo, tem alguma diferença? Porque o brasileiro, ele fica feliz quando come, né? Se sente feliz ali quando come um doce, quando come um pudim, quando come um salgado, uma coxinha, quando come um doce, um brigadeiro. A gente fica feliz, né? Aquela enche a gente de dopamina e tal. E a gente fica feliz. Agora, não sei se essa felicidade, essa palavra que é colocada aqui, é nesse sentido mesmo, né? De ficar alegre, né? De a nossa alegria aqui na cabeça ficar saltitando por aí. 22ª pergunta, Gojo fala algum outro idioma além do japonês? Resposta, ele provavelmente fala um pouco de inglês. Aí não, né, Gojo? Aí não. Aí você tem que ter aprendido um pouco mais, né? 23ª pergunta, o que acontece quando ele acidentalmente bebe álcool com a qual não é muito bom? Resposta, ele se distrai instantaneamente, mas o verdadeiro problema é que a saída de sua técnica amaldiçoada começa a apresentar falhas. Olha só, hein? Tem uma coisa, uma forma de dar ali pra matar Satoru Gojo é dar uma bebidinha alcoólica pra ele. Mas provavelmente essa falha aí deve ser só se ele tomar um porre mesmo, né? Se ele ficar realmente ali bebaço, sem ter nenhum tipo de sentido pra ter uma falha ali sobre o seu ilimitado, sobre o seu infinito, né? Enquanto ele tiver ali mais ou menos, eu acho que ainda é impossível de penetrar ali no infinito. 24ª pergunta, ele tem licença para dirigir carro ou moto? Ele dirige sozinho às vezes? Resposta, muito improvável. Mesmo que ele tenha uma carteira de motorista, provavelmente ele passaria no teste com facilidade e se tornaria um motorista de papel. Motorista de papel é motorista que tem carteira de motorista, mas raramente dirige, né? Acaba tendo ali essa noção de dirigir, saber dirigir, mas, tipo assim, não gosta muito de dirigir. 25ª pergunta, nascido e criado na alta sociedade e reconhecido como o mais forte por si mesmo e pelos outros. Ele parece ter vivido sem muitas inconveniências. Qual você acha que é sua fraqueza? Resposta, sua personalidade. Provavelmente é a personalidade dele que acaba afastando muitas pessoas de perto do Gojo, né? Ele tem uma personalidade muito forte e ao mesmo tempo muito egocêntrica, né? Só nele é a forma como tem essa característica do próprio personagem, porque ele é o rei da era moderna, né? Ele é o feiticeiro mais forte da era moderna. Então, o rei que se identifica nesse sentido tem essa ideia que ele é o mais importante, é o último biscoito ali da caixinha. 26ª pergunta, quais você acha que são as verdadeiras forças essenciais do Gojo Satoru, além de suas habilidades inatas e vantagens biológicas? Resposta, sua personalidade. E faz todo sentido, né? A resposta ser complementar à última, né? Porque tanto a sua personalidade pode ser algo pra ser uma parada ruim, que afasta as pessoas, que não consegue fazer com que as pessoas se aproximem dele, que ele tenha 30 anos e, tipo assim, já não tenha casado e tal. E também com o que fez ele se tornar um personagem extremamente forte, poderoso, sua personalidade, né? Acreditar em si, acreditar realmente que é o personagem mais forte, ver isso, evidenciar isso e mudar realmente conforme os anos e também o tempo. 27ª pergunta, ele pode fazer provavelmente qualquer coisa. Você disse isso antes sobre ele, mas ele costuma cozinhar? O editor aqui foi sagaz, hein? Resposta, não é que ele não saiba cozinhar, mas ele não cozinha com muita frequência, né? Que é uma pergunta interessante. Tipo assim, se tem um monte de gente ali pra cozinhar pro cara, provavelmente ele acaba não cozinhando. 28ª pergunta, ele tinha uma camisa de 250 mil ienes, mas ele tem alguma preferência especial em seus itens pessoais? Ele tem alguma preferência em moda? Resposta, ele dá a impressão em entrar em uma loja cara, comprar coisas sem olhar o preço e depois de ver o preço caro, pensa, bem, está bom. E repete isso novamente. É tipo aqueles vídeos do TikTok, né, o Gojo, né? Eu acho que ele realmente se inspirou nisso. Que o cara entra na loja, sei lá, numa Lacoste ou numa parada extremamente assim de grife, compra várias roupas, nem olha o preço, passa o cartão de débito e vai embora, né? E aí depois no final ele olha o preço e fala, o cara se satisfaz mais com que aquilo que ele pode pagar do que com a roupa por si só, né? Então provavelmente é o que
o Gojo tem. E a gente, tipo, cara, é igual aquele... porque no flashback, se vocês não estão lembrados, quando a Nobara morreu, a gente observou um flashback, não sei de quem, não sei se foi o Itadori ou se foi a Nobara que derrubou o café, alguma coisa assim, molho, acho que foi molho, numa camiseta, numa camisa ali do Gojo que custa 250 mil ienes. Isso dá mais ou menos, deixa eu ver, deve dar mais de 2 mil, 3 mil reais, deve dar muito mais do que isso, eu acho, né? Eu vou colocar aí na correção, na edição do vídeo. Mas, caraca, aí o que fala? O cara compra uma camiseta de 250 mil ienes, a Nobara provavelmente deve ter estragado a camiseta, a camisa, e ele provavelmente não deve ter nem sentido falta, né? Só que você que cresceu como a Nobara, como o Itadori, não o Fushiguro não, né? Porque o Fushiguro é playboy. Mas você cresceu como a Nobara, como o Itadori, você vai ver o preço ali da camiseta, você fala assim, caraca, tal. Só que o Gojo simplesmente pega a camiseta e joga no lixo. E vai lá e compra outra, porque o cara é muito rico. 29ª pergunta, ele prefere montanha ou praia? Resposta, provavelmente a praia. Aí você me perdeu, hein, Gojo? Aí você me perdeu. 30ª pergunta, cachorros ou gato? Resposta, ele parece que gostaria de gatos, mas acho que ele gosta mais de cães. Então, eu tenho uma percepção muito parecida. Eu gostava muito de cães, até ter gatos. E aí, depois que eu tive gatos e eu percebi que eles são extremamente mais fáceis do que cães, né? A forma ali de você cuidar deles. Gatos são independentes, né? Eles fazem as coisas que tem que fazer, buscam carinho no tempo dele, na forma deles. Então, tipo assim, gato é extremamente conveniente ter eles. E cachorros, eles são aquele cara, né? Aquele ser realmente ali que tá sempre com você, te tratando ali pra ver o seu melhor, tal. O gato também tem ali essa característica de ser carinhoso, tal. Eu tive 2 gatos, né? Eu tenho 2 gatos, na verdade. E eles, tipo assim, um era totalmente independente e o outro é extremamente carinhoso. E tem essas características dos próprios gatos como eles são, né? A forma como tem uma maneira de que só não gosta de gato quem nunca teve um. 31ª pergunta, pão ou arroz? A resposta, ele parece que gostaria mais de pão. Acaba comendo mais pão ali no café da manhã, né? No Japão tem essa coisa, né? De ou toma café com arroz ou toma café ali com pão de manhã. 32ª pergunta, canhoto, destro ou ambidestro? Resposta, essa aqui é uma pergunta legal. Todos os feiticeiros são basicamente destros, porque eu posso me confundir se não desenhar dessa forma. Mas atletas usam sua mão não dominante habilmente em várias tarefas. Então eu não me preocupo muito com isso ao desenhar. Faz sentido, né? Faz sentido pra caramba. Não dá pra ficar pensando ali se ele é canhoto ou destro. Provavelmente ele deve ser ambidestro, né? A forma como o Gojo ele consegue fazer qualquer coisa. Então se ele consegue fazer qualquer coisa, ele consegue escrever com a mão esquerda também, então sem nenhuma dificuldade ali para ele, né, já que tem a ter raciocínio rápido, pensamento lógico e tudo mais. 33ª pergunta, após a deserção de Suguru Getou, já ia falar Suguru Gojo, os dois andavam tão juntos, de Suguru Getou, Gojo parece ser mais confiável. A resposta de Akutami Sensei no fanbook. O que você acha que mudou nele? Resposta, ele desenvolveu um sentido de responsabilidade para nutrir a próxima geração. Então provavelmente foi aquilo que fez ele não surtar, né? O Gojo, quando perdeu ali o Getou, né? Quando o Getou acabou indo para o lado dos feiticeiros, né, ali de manipulação, a forma como ele não surtou foi confiar que ele poderia continuar como um professor. Não tinha uma ameaça grande assim naquela época, tal, até o Yuta aparecer, né? Quando o Yuta ele aparece, a gente percebe que fica meio que tipo assim num limbo, os anos que o Gojo era um estudante até o Gojo realmente se tornar um professor. E ele começa a olhar através do Yuta, da Maki, do Inumaki, do Panda, do Fushiguro, do Itadori e da Nobara. Nós também temos o Hakari, a Kirara. Todos esses feiticeiros, eles são feiticeiros que foram segregados pela sociedade e também pela sociedade Jujutsu. Então o Gojo praticamente abraçou essa galera que foi meio que tipo assim, entre aspas, marginalizados ali pela sociedade Jujutsu e trouxe eles para ser realmente feiticeiros debaixo ali das suas asas. Até o Inumaki, que é o mais de boa, o clã dele era perseguido pra caramba pelos clãs, na verdade, conservadores, porque não gostavam realmente do clã Inumaki, eles não gostavam do clã Inumaki. Então mostra como o Gojo realmente teve essa evolução e esse desenvolvimento como professor para realmente ser alguém forte, proteger essa galera para que eles se tornassem fortes e ao mesmo tempo agora pudessem lutar contra o Sukuna. Do jeito deles,
quase caindo, capengando, mas agora eles estão lutando contra o Rei das Maldições. E aí, curtiram essas 33 perguntas focadas no Gojo? Acho que deu pra se aprofundar ainda mais na história, na lore ali do clã Gojo, também sobre o professor, conhecer um pouco mais sobre a mente dele. Eu acho que o Gege foi muito feliz, algumas respostas dava pra ter respondido de uma forma melhor ali, sobre a forma da alegria e tudo mais, dele comer doce. Lembrando mais uma vez, se você entende um pouco mais sobre a cultura japonesa, mande aqui o seu comentário para explicar um pouco mais sobre a alegria, sobre esse contexto, se a alegria é algo, porque tem a parada, né, de ser realmente algo palpável e algo ali meio que tipo assim, abstrato, né, e a alegria pode ter esses sentimentos diferentes para os japoneses, coisa que é diferente aqui para os ocidentais, né, para nós brasileiros. Então, se você entende um pouco mais sobre isso, deixa aqui o seu comentário. Mostre também qual é a pergunta que você curtiu aqui nos comentários também. Cara, porque, olha, esse conteúdo foi ouro, hein? Esse conteúdo foi ouro e a gente sabe um pouco mais agora sobre o clã Gojo.